Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como é nosso costume, né, pessoal que está vindo pela primeira vez, a gente primeiro, antes de começar a preleção, a gente faz uma prece. Então, eu convido a todos que fechem os olhos, que se sintam relaxados, para que a gente possa sentir a energia dessa casa, todo esse preparo que os nossos amigos espirituais fizeram para nos receber, para que a gente se sinta confortável, tranquilos, serenos. Vamos agradecendo a espiritualidade por nos receberem tão amorosamente. Vamos também agradecendo a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a Jesus principalmente pelo seu Evangelho, que guia a nossa vida com suas lições de amor. Vamos então, junto de Jesus, agradecer a nosso Pai, através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, o tema dessa noite é negligência, preguiça e ociosidade, e qual a consequência, né, desses comportamentos para o nosso espírito. Em primeiro lugar, eu queria só esclarecer para vocês que a gente vai tratar, né, desse assunto relacionado a comportamento, né, e não como consequência, né, de uma doença diagnosticada, como é a depressão e outras doenças físicas e psíquicas que, né, deixam o ser humano aí prostrado, né, ou sem ânimo para fazer as coisas. Então a gente vai falar, né, de negligência, preguiça e ociosidade relacionado ao comportamento, tá? Bom, então no caso, né, da preguiça, a gente vai falar como uma resistência, né, uma aversão a qualquer tipo de trabalho. É como um traço de caráter, né, ou um hábito que foi construído, né, e evoluiu, gerando outros conflitos, como baixa autoestima, né, então a pessoa ela não produz, ela não se sente capaz de produzir nada, ela acha que nada do que ela faz é importante, né, então isso vai gerando, né, na pessoa um pessimismo, né, o próprio corpo acaba, pela falta de movimento, às vezes acaba ficando até meio flácido, né, de não usar, de não se movimentar. O raciocínio vai ficando lento por falta, né, mesmo de usar a mente para coisas que exigem, né, uma atuação aí intelectual. Então, e vai gerando assim outros prejuízos para a própria pessoa, podendo aí no caso até chegar a uma depressão, né, ou uma doença psíquica. Os budistas dizem que a preguiça é um dos principais obstáculos para o despertar da alma, né? Porque a nossa alma, nosso espírito, ele se desenvolve a partir do trabalho, né? Do trabalho, não só do trabalho material, mas do trabalho intelectual. Então, a proposta da vida é a ação, né? Se a gente observar tudo é trabalho no universo, né? A natureza trabalha, né? A sementinha que cai ali no chão, ela tem que fazer um esforço, né, para abrir essa casquinha, para pegar o sol, né? Então tudo na natureza, tudo trabalha, né? Os animais, as plantas, né? E o homem então também deve trabalhar. Então, no livro Prática, o nome do livro é Manual Prático do Espírita, né? É de Ney Prieto Pérez. Ele diz o seguinte: se Deus tivesse liberado o homem do trabalho material, seus membros seriam atrofiados. Se o tivesse liberado do trabalho da inteligência,
o seu espírito teria ficado na infância, no estado dos instintos animais. Então a gente, é através do trabalho que a gente progride, que o mundo progride. Na lei do homem, o trabalho é um direito fundamental e social, cujo objetivo é proteger e avançar no exercício das necessidades humanas básicas e assegurar condições materiais para uma vida digna. E moral e espiritualmente também é a nossa oportunidade de, através da convivência com outras pessoas, da gente colocar em prática e de aprimorar as nossas virtudes, como a paciência, a humildade, a tolerância, a bondade, a perseverança, do trabalho. Eu acho que é o lugar que a gente mais precisa aprimorar aí essas nossas virtudes, Então, e aqui a gente não está falando só do trabalho remunerado, porque para a espiritualidade o estudo é trabalho, o cuidado com a família é trabalho, uma jardinagem é trabalho, pintar um quadro é trabalho, mesmo que seja um hobby, não uma profissão. Então, assim, o trabalho para a espiritualidade é uma ação, é ação. O que você faz é para você ou para o outro, não importa, mas você tem que estar em movimento, Então tudo isso é trabalho. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, o item 3 fala de buscai e achareis. Então está citado assim: busca e acharás, trabalha e produzirás. Deste modo será filho de tuas obras, pelas quais terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiver feito. Eu sou um pouquinho atrapalhada, tá, gente? E a minha memória também não é boa, então eu preciso de papel. Bom, então, segundo a compreensão desse evangelho, a compreensão moral dessas palavras de Jesus, buscai e achareis, significam o seguinte: pedi luz, que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudá-los, e vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem a humildade, se pedires sem a humildade, sereis abandonados à vossa própria força. E as próprias quedas que sofrer constituirão a punição do vosso orgulho. E esse o sentido, na verdade, então, das palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e abri-vos-á. Então isso tem que partir sempre da gente, da nossa vontade. A espiritualidade, ela não interfere na nossa vida, A gente é que tem que ter a vontade, o desejo e pedir ajuda, Eles ficam ali à nossa, assim, à disposição, Eles estão sempre dispostos a nos ajudar, mas a gente tem que fazer a nossa parte, E não é pedir da boca para fora, é pedir colocando também a nossa vontade, toda a nossa vontade no nosso pedido e na ação que a gente precisa fazer. Divaldo Franco, um espírita, acho que todo mundo conhece, pelo menos de nome. Numa entrevista, ele recebeu uma pergunta, e a resposta que ele deu a essa pergunta foi baseada num livro chamado Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, o espírito de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, na verdade, é a mentora do Divaldo Franco, que ainda é vivo, ainda escreve, ainda trabalha bastante. Então a entrevistadora perguntou assim para ele: quais as consequências da preguiça para a nossa evolução espiritual? Ele responde: as consequências são graves, porque a preguiça é a falta de motivação para uma vida saudável. Todas as vezes que nos recusamos à ação, criamos condicionamentos perturbadores e perdemos estímulos. O nosso cérebro deixa de produzir substâncias que podem nos trazer alegria e motivação.
Nós sabemos hoje cientificamente que a dopamina, né, que é um neurotransmissor, que é um responsável químico que leva a informação do nosso cérebro para o nosso corpo. Então, quando é liberada, ela provoca a sensação de prazer e de satisfação, aumentando a motivação. Se motivarmos o nosso corpo pelo pensamento, os efeitos virão naturalmente. E esses efeitos são a dinâmica da vida e do progresso. A pessoa que se permite a preguiça tem menos motivação a cada dia, perdendo excelentes oportunidades evolutivas, podendo fracassar na sua evolução. O objetivo da nossa encarnação, segundo Kardec, né, é o nosso desenvolvimento moral e intelectual, né, e, consequentemente, a nossa evolução espiritual. E como a gente pode evitar, né, que a preguiça e a negligência impeça a nossa evolução espiritual? Né, nos observando. Né, então a gente tem que estar sempre tentando observar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né, a forma como a gente fala, o que a gente fala. Né, então a gente tem que estar sempre de olho em nós mesmos. Então, nesse livro, eles dão algumas orientações, né, de como a gente pode observar e de como a gente pode combater, né, a preguiça e a negligência para ajudar aí na nossa evolução. Então, perguntando a nós mesmos, estamos combatendo os nossos impulsos grosseiros e primitivos? Porque nós ainda temos. Né? Todos nós que estamos aqui no planeta Terra, um planeta de prova e de expiação, a gente está em desenvolvimento, a gente está em evolução, e a gente ainda tem aí nosso instinto de sobrevivência, né? As nossas reações às vezes impensadas, então isso não, né? Ainda faz parte da gente. Né? Então, mas como que a gente tem que fazer com isso? Então, quais são os nossos impulsos grosseiros e primitivos? Gritos, palavras rudes, agressividade, maledicência, sentimentos de vingança, inveja, ciúme, falta de perdão. Né? Então a gente faz isso, todos nós fazemos, né? Em maior grau, em menor grau, mas a gente ainda tem essas reações primitivas que não, né, ainda faz parte da gente. A gente está aí lutando, né? A gente está buscando melhorar. Então a gente tem que observar. Então a gente tem que, né, tentar transformar esses nossos defeitos em virtudes. Né? Então, cada vez que a gente perceber, cada vez que a gente for perder, né, ali a paciência, cada vez que a gente for, né, a gente tem, sei lá, sai, vai fazer uma prece, né? Não importa, né, o chefe deu uma bronca, foi injusto com a gente vai reagir. A gente, né, muitas vezes a gente não pode, a gente não reage porque a gente não pode, mas aquele sentimento que fica ali na gente também faz mal. Né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso de uma maneira que a gente não faça mal nem ao outro e nem para a gente mesmo. Isso é o ideal, isso leva tempo, né? E isso precisa da ajuda da espiritualidade, precisa de prece, precisa de, né? A gente precisa do evangelho, então a gente tem que estar sempre alerta, né? E atento com isso. Outra forma, né? Estamos orando e principalmente vigiando os nossos pensamentos e atitude, ou nós estamos vigiando mais o outro e julgando mais o outro do que a nós mesmos? Né? Lembrando o Evangelho de Jesus, né, que recomenda que a gente tire a trave dos nossos olhos antes de tentar tirar o cisco do olho do nosso próximo, do nosso irmão. Estamos atentos e aproveitando as oportunidades que surgem de contribuir em benefício do próximo, seja com uma palavra confortadora, um esclarecimento ou uma ajuda material, né, se for o caso. Temos feito leituras edificantes que nos elevem espiritualmente? Estamos promovendo conversas reconciliadoras no ambiente familiar, no ambiente profissional ou entre os nossos amigos? Ou a gente está botando um pouquinho mais de lenha na fogueira? Né? Então são oportunidades que surgem na nossa vida, né, da gente poder exercitar aí a nossa, né, o nosso tudo que a gente tem aprendido, né, através do Evangelho de Jesus.
Temos dedicado maior espaço de tempo nas atividades que desenvolvem e enriquecem o nosso espírito, em ações que poderão ser revertidas em méritos e créditos para nós mesmos? Enfim, se temos nos esforçado para sermos uma pessoa do bem, ou estamos sendo negligentes, em nossa busca do nosso aperfeiçoamento espiritual. Então a gente pode aproveitar essa semana que vem para a gente poder observar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas reações, porque as nossas ações elas são pensadas, mas as nossas reações geralmente não são. Então elas são as nossas reações que dão o termômetro ali de como que a gente está na nossa evolução espiritual. Agora eu gostaria de ler para vocês uma orientação de Eurípides Barzanufo. Ele foi um espírita que ele trabalhou bastante, propagando o espiritismo. Ele era chamado apóstolo da caridade, Era um mineiro, educador, político, jornalista, e se destacou também como médium. Então ele diz assim: antes da viagem à reencarnação, ainda lúcidos, os candidatos, que somos todos nós, que fomos, que já passamos pela erraticidade, que é onde a gente fica quando desencarna, nós prometemos, fidelidade, devotamento e sintonia com os amigos espirituais que ficaram lá na erraticidade, para nos ajudar no cumprimento dos nossos deveres aqui na Terra. Logo, porém, que o corpo ensombra a lucidez espiritual, ou seja, logo depois que nós temos o nosso corpo, a nossa matéria, que ele está dizendo ensombra, o nosso espírito, porque a gente perde uma parte grande parte, da nossa memória, da erraticidade, de todo esse projeto que a gente faz para a nossa reencarnação, a gente esquece, A gente tem, assim, algumas às vezes a gente lembra de alguma coisa, mas a gente não sabe bem de onde vem essa lembrança. Às vezes num sonho a gente pode encontrar algum amigo da espiritualidade que vem, ajudar a gente a resolver alguma questão. Enfim, mas a gente perde grande parte disso. Então por isso que eles dizem que os impositivos da matéria passam a predominar nesse ser que recomeça, uma vida aqui na Terra, afastando então a gente desse plano reencarnatório que a gente fez. Aí ele continua: analisemos, portanto, que uma reencarnação simples não é uma simples reencarnação, pois muito foi investido no êxito da viagem do nosso espírito, que traz na bagagem a confiança de muitos afetos superiores. Quer dizer, todos esses espíritos que planejaram com a gente, eles esperam, que a gente consiga passar nessa prova, e eles estão ali dispostos a ajudar a gente, a passar nessa prova, que são aqueles amigos espirituais que a gente leu lá no começo, a quem a gente pede luz, força, bons conselhos, proteção e amparo. Amigos com os quais nós assumimos o compromisso com a reparação, junto dos nossos desafetos do passado, porque a gente vem aqui para as nossas provas, e geralmente são provas que a gente cumpre como desafetos de vidas anteriores, e às vezes dessa também, e a profunda chancela do Cristo soberano que permitiu uma nova oportunidade se fizesse, que uma nova reencarnação a gente tivesse, porque a fila para reencarnar é grande, viu, gente, não é pequena não. Então nós nunca estamos sozinhos, gente, nunca, às vezes a gente sente aquela solidão, parece que, que não tem ninguém que vai ajudar, mas a espiritualidade, ela está sempre ali, ela está sempre do nosso lado. É só a gente abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, fazer a prece, sabe? A gente abrir o caminho para eles estarem perto de nós, Como eu falei anteriormente, eles não interferem sem a nossa vontade, sem o nosso pedido, Mas bastou a gente pedir, que eles estão ali, prontos para ajudar a gente. A gente não deve esquecer nunca, que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, e sim seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então a gente está aqui
para a nossa evolução, para a evolução do nosso espírito. Atualmente a gente está, infelizmente, vivendo tempos muito difíceis no nosso planeta. Muitas guerras, muito radicalismo, muita dor, muito sofrimento, né? E a própria natureza tem se revoltado um pouquinho, né? Com os maus tratos que a gente tem dado para ele, para o nosso planeta. Então sejamos nós que estamos aqui nesse momento, os novos discípulos de Cristo, né, os discípulos modernos, né, da era moderna. Essa é a nossa chance. Né? Vamos dar o que a gente tem de melhor para o mundo. Vamos deixar o que a gente tem de melhor em nós para o mundo. Né? Vamos cooperar com Jesus, vamos cooperar com... Né, quando a gente trabalha pela nossa própria evolução, né, baseada no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, a gente está cooperando com Ele e a gente está ajudando a gente mesmo, né, na nossa evolução espiritual. Para quando amanhã a gente retornar para o plano espiritual, para a nossa pátria espiritual, que a gente possa comemorar as nossas conquistas junto com aqueles que nos ajudaram, né, nas nossas vitórias aqui na Terra. E principalmente agradecer a Jesus e a Deus por todo o amor que eles sempre tiveram e têm por nós. Porque Deus é bom o tempo todo. E a gente não pode esquecer nunca disso. Então essa era a nossa mensagem de hoje. A gente vai com essa tarefa de nos observar durante essa semana que inicia, para que a gente possa caprichar, né, nessa nossa reencarnação, e fazer o máximo que a gente puder. Bom, que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações, agora e o tempo todo. Convido a todos agora que possamos novamente fechar os nossos olhos, que a gente possa doar nesse momento tudo aquilo que a gente tem de melhor, os nossos melhores sentimentos, a nossa melhor energia, para que a espiritualidade possa levar aonde houver maior necessidade. E vibramos nesse momento pela paz no mundo. Vibramos por todos aqueles que sofrem, estejam eles encarnados ou desencarnados. Vibremos amorosamente por todos aqueles que governam, por todos aqueles que possuem o poder, as fortunas, para que as suas decisões sejam sempre a favor daqueles que mais necessitam, para que o mundo seja mais humano, mais feliz. Vibremos amorosamente por todos os doentes do corpo, da alma, da mente, por todos os encarcerados, física, espiritual e mentalmente. Vibremos amorosamente por todos os lares do mundo, em especial pelos lares onde há infelicidade e dor. Vibremos pelos lares coletivos e pelos nossos irmãos que moram nas ruas. Vibremos amorosamente por todas as religiões que cumprem o papel de religar o coração do homem ao coração de Deus, levando a esses corações a paz e a esperança. Vibremos amorosamente por todos aqueles que lutam pelo bem, pela justiça e pela verdade. Vibremos amorosamente pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, por aqueles que amamos, em especial por aqueles que ainda não aprendemos a amar. Vibremos amorosamente por essa casa que nos acolhe, que nos traz de volta ao Evangelho de Jesus. Vibremos amorosamente pelo hospital que se localiza acima da nossa casa, que recebe espíritos que necessitam de paz, de amparo, de acolhimento. E vibremos amorosamente por nós mesmos, pedindo a Jesus que permaneça ao nosso lado, que nos fortaleça, para que essa reencarnação seja uma prova boa, para que a gente consiga dar o melhor de nós. Vibremos, deixando vibrações em aberto, para que a espiritualidade possa levar aonde houver maior necessidade. Boa noite a todos. Obrigada.